Muito bem, depois desse breakzinho que tivemos, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso Sapiranga Summit 2022, com mais um painel muito interessantíssimo, painel Inovação Aberta como Estratégia Competitiva. Nós vamos convidar agora os nossos painelistas e a nossa mediadora para dar seguimento, então. Agradecendo mais uma vez aí ao Quarteto Voo Livre, né, que nos abrilhantou aí com as músicas aí no break. Depois eles vão também retornar aí entre um intervalo e outro. A gente vai ter música por aqui no Sapiranga Summit também. Nossa primeira painelista que eu chamo ao palco é gerente de inovação da Zizi Labs, lidera a construção do Laboratório de Inovação de Produtos Digitais da Arezo, junto com os programas de inovação corporativa da companhia, Fernanda Dresch. Nosso próximo painelista é especialista em inovação exponencial pela Singularity University, cofundador do Legal Hackers de Porto Alegre, embaixador da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. É advogado, consultor de negócios, mentor em diversos programas relacionados a startups e inovação. E foca o seu trabalho na transformação da cultura, estratégia e do core business das organizações, criando valor através da inovação. Foi sócio da Cabanelhos Advocacia, um dos mais importantes e inovadores players do segmento no sul do Brasil, e em 2017 foi reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil pela revista Análise 500. Como entusiasta da tecnologia e modelos de negócios inovadores e exponenciais, é figura conhecida no ecossistema de inovação, aconselhando e mentorando empresários tradicionais, empreendedores digitais, venture capitalistas e fundos de investimento. Roberto Xavier Lopes. Nossa próxima painelista é diretora comercial e marketing da Calçados Beira Rio, levando as marcas Beira Rio, Moleca, Visano, Molequinha, Molequinho, Modari Ultra Conforto, Activita e BR Sport para comercialização no Brasil e no mundo. É administradora de empresas com uma especialização em marketing e MBA Business Intuition em gestão do conhecimento e paradigma ontopsicológico. Maribel Cristiane da Silva. E agora a nossa mediadora, que é colunista de economia da Rádio Gaúcha, GZH, 0 Hora, RBS TV e 102.3 FM, do Grupo RBS, Giane Guerra. Muito bem, nossos painelistas, nossa mediadora, sejam muito bem-vindos ao Sapiranga Summit 2022, mais um grande painel a partir de agora, inovação aberta como estratégia competitiva. Olá, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada ao Sapiranga Summit, à prefeita, ao secretário, todo mundo que está aqui na organização desse evento, dessa proposta, dessa disponibilização de conteúdo, né? Disponibilização de conteúdo para vocês e para quem está nos assistindo agora ao vivo e para quem vai nos assistir depois também. Vocês sabiam que esse conteúdo vai ficar disponível depois para a gente continuar aí transmitindo todas as informações que nós vamos trazer aqui hoje. Muito obrigada aos painelistas pela presença. Nosso assunto é tão interessante, eu gostei e comentei antes aqui que achei interessante a gente dar esse passo além da discussão e do debate sobre inovação no geral, né? Quando a gente especifica mais, às vezes a gente consegue pegar detalhes que são importantes, e eu imagino que nos negócios de vocês também. Eu quero estimular vocês a fazerem perguntas. Os painelistas concordaram comigo de que é importante nós termos as perguntas, as dúvidas de vocês, exatamente para podermos direcionar o conteúdo, né, e trazermos conteúdo que realmente é a informação que vocês têm vontade de saber e que vocês precisam.
Como é que vocês podem mandar perguntas para nós? É só entrar no Instagram, @InovaSapiranga, InovaSapiranga, né? @InovaSapiranga no Instagram, e vocês podem mandar as perguntas, tanto nos comentários da última postagem lá, quanto por mensagem. E aí essas perguntas vão ser passadas aqui e eu vou repassá-las aos nossos painelistas. Bom, o nosso tema de hoje é inovação aberta. De que forma fazer isso? Quais são os percalços? Quais são os obstáculos? Quais são as vantagens? Quais são os caminhos a serem percorridos para a gente conseguir, por meio da inovação aberta, avançar nos nossos negócios, né? Avançar nas empresas? A inovação aberta pode ser tendo como personagens, né, tanto a gente fala, as empresas, a iniciativa privada, o poder público, a academia, as instituições de ensino, né, a academia. E isso aí a gente fala bastante, mas também tem empresas que atuam de forma colaborativa, ou seja, trocando informações, aprendizados, e ainda assim não fere a competitividade delas, não fere a concorrência. Como se faz isso? Eu acho isso bem interessante, eu acho bem curioso, já provoco os nossos painelistas para falarem sobre isso. Mas, de imediato, vou passar aqui, né, para os nossos painelistas, e eu gostaria de saber como é que vocês fazem inovação aberta, né, no negócio de vocês, e exemplos que vocês possam passar aqui para os nossos convidados, para a nossa plateia, e que possam, inclusive, gerar as dúvidas deles, para que a gente possa explorar bem o que vocês têm para ensinar para nós hoje. Primeiro, eu passo aqui para a Maribel Silva. Maribel, conta um pouquinho para nós como é na Beira Rio. Boa noite, prazer estar aqui, boa noite a todos, Giane, e principalmente também a prefeita e todos os integrantes aí. Eu acho que esse evento aqui já é uma inovação aberta, né? Se a gente vai olhar no contexto, né, do que está provocando, e nós, como a Calçados Beira Rio, tem a unidade aqui, e eu diria que essa conexão, né, dos interesses e de oportunizar o crescimento, inovar, né, a inovação te traz justamente essa questão que tu quer proporcionar, tu quer fazer a parceria, né, para chegar aonde não se está chegando. Aqui, eu diria que aproveitando, né, nesse primeiro momento, o fato de nós termos, por exemplo, a nossa unidade aqui em Sapiranga, aqui foi feito, né, o primeiro case, pode-se dizer, dessa troca, onde nós tivemos que transpor os interesses, né? Não fomos só uma empresa, nós pensamos, né, quem está usando no nosso cliente, quando nós trouxemos aqui nessa unidade, aqui em Sapiranga, um primeiro projeto, onde nós agrupamos os produtos que deram emprego, por exemplo, na pandemia, né, iria se parar de produzir, nós continuamos produzindo, e através de um sistema que agrupou por tempo e tudo, né, conectou isso depois, 2 anos depois, os produtos que se pensaram na frente foram moda e oportunizaram tantas coisas. Então, acho que a mente ia ao encontro, né, de forma prática, de proporcionar, de fazer algo factível para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade. Acho que é o primeiro passo, né, que a gente, como empresa, tem como inovação. A inovação tem que trazer um resultado, né, social, cultural e, principalmente, de interesse do nosso público, ou seja, o nosso cliente, nosso consumidor, a quem nós servimos como forma de negócio. Eu diria assim que é a primeira abertura que eu queria fazer, a inovação em prol, né, do pensamento do negócio que traz sustentabilidade para uma sociedade. E, Roberto, vocês atuam, né, como consultoria. Quando vocês usam sempre a inovação aberta com os clientes de vocês, ou em alguns casos que vocês identificam que ali se aplica a ferramenta da inovação aberta? Legal, muito boa a tua pergunta, Giane. Antes de mais nada, também não quero deixar de fazer um agradecimento aos organizadores. É muito bacana ver o quanto a inovação realmente está permeando cada vez mais todos os setores, todos os segmentos, e o quanto o poder público está genuinamente envolvido nesse movimento também.
né? Então, eu, como um grande entusiasta desse tema, não posso deixar de valorizar isso na figura da prefeita aqui de Sapiranga também. Então, é muito legal ver isso tudo acontecendo da maneira como vem acontecendo. Eu abro até, antes de responder, falando uma frase que eu normalmente utilizo, de que inovação não é mais uma tendência, mas cada vez mais uma pendência em qualquer negócio, né? Durante muito tempo a gente tinha inovação como uma coisa mais distante, como aquilo que em algum momento vai chegar, e hoje em dia não só chegou, como que aquelas pessoas que não estão olhando, muito possivelmente já estão atrasadas e correndo riscos dentro da sua operação. Respondendo de forma mais objetiva também a sua provocação, Giane, não precisa necessariamente todo e qualquer processo de inovação ser calcado numa inovação aberta. O que nós trazemos, e uma crença muito grande que a gente tem, a partir de relatórios que a gente tem, de estudos que a gente faz, é de que cada vez mais os negócios precisam se orientar para fora, né? E daí trazendo um pouco até contexto histórico, e um contexto que vai muito forte até poucos anos atrás. Durante muitos e muitos anos, a inovação ela acontecia, na maioria das vezes, nas áreas de P&D das empresas. Muitas vezes essas áreas de P&Ds eram áreas que ficavam assim num canto da empresa, reportando exclusivamente para o board, porque aquilo que se estava desenvolvendo lá, na maioria das vezes, eram coisas muito sigilosas, muito perigosas de se abrir, pelo risco de que daqui a um pouco uma abertura poderia ter, por conta de um concorrente ou algo que o valha. Até que lá pelas tantas se percebeu que faz muito mais sentido você baixar a guarda e se conectar com o ambiente externo do que exclusivamente com o ambiente onde você está acostumado. Tem que ouvir a figura do cliente, do usuário da tua solução e partir as soluções, as inovações, muito mais a partir das necessidades deles do que de crenças ou inferências que a gente faz do nosso negócio que nos trouxe até os dias de hoje, né? Então, eu vejo a capacidade ou a necessidade de inovação aberta, não necessariamente naquela perspectiva de relação de grandes empresas com startups, mas de baixar a guarda e se orientar cada vez mais ao ecossistema onde o teu negócio orbita, aqueles negócios que orbitam o teu negócio para se conectar a eles. Então, inovação aberta não necessariamente é com agentes externos à empresa, pode ser entre departamentos dentro da própria empresa. Isso... Aberta, conceitualmente, é com o ambiente externo. Com o ambiente externo. Com o ambiente tá, externo. Tá. Eu gosto da troca interna. O que nós falamos muito é a questão da visão ecossistêmica do negócio. Tá. Durante muito tempo era uma visão mais interna, que tu olhava exclusivamente para o teu negócio. As pessoas gostam de falar muito dessa orientação externa, que é a inovação aberta, e a gente gosta de trazer um conceito que vai além, que é da orientação ecossistêmica. De olhar para dentro, olhar para fora, de cima para baixo, de baixo para cima, porque a riqueza ela acaba advindo justamente dessas trocas, dessa colaboração com os mais diferentes agentes, principalmente do ambiente externo também, que é, daí sim, o conceito de inovação aberta. Mas, às vezes, apesar de estar dentro, estar conectado com as outras áreas da empresa, o ambiente de inovação tem tempos diferentes, né? Eu falo isso, porque semana passada fui visitar uma fábrica de alimentos na Serra. E eles, enfim, a origem do negócio, uma empresa de quase 70 anos, a origem do negócio é fazer farinha. E continuam fazendo farinha. E hoje eles fazem massa e agora estão investindo em biscoitos. Só que eles têm muito farelo, né, que vai para a ração animal, que é um produto, enfim, é um aproveitamento, mas não tem valor agregado. E aí agora eles resolveram fazer tigelas de farelo de trigo. E daí eles, enfim, pegaram uma profissional, que era de um cliente, trouxeram para dentro da empresa, a profissional, uma pesquisadora, e aí ela foi desenvolver isso, aí ela montou uma pequena linha de produção que fica no meio da fábrica, mas tu vê que é diferente, né, do resto do ambiente. Fui conhecer, e aí conseguiu o financiamento, conseguiu o FINEP, e agora vai dobrar, entrou dentro do planejamento de investimento da empresa, e vai dobrar a sua pequena linha de produção para fazer tigelas biodegradáveis com o farelo. Mas eles explicaram que o tempo é diferente, né? Não é para vencer o boleto do mês, né, que eles vão produzir tigela de farelo de trigo. Na verdade, esse é um projeto de longo prazo. E eu acho que isso é importante entender, que quem está inovando tem um tempo diferente do que a parte da empresa que precisa pagar a conta do mês, né? Não vou deixar de trazer um aspecto em relação a isso. Uma coisa muito importante em todo e qualquer movimento de transformação, e quando a gente fala de inovação, isso passa por uma transformação dentro dos negócios, principalmente aqueles que não são nativos digitais e que têm um caminho a se percorrer para essa mudança de cultura,
precisa ter uma crença, uma convicção muito grande da alta gestão em relação a esse movimento, né? Porque se tu não tem esse respaldo, e mais do que respaldo, uma maturidade suficiente para entender que esse processo é um processo de experimentação, um processo de aprendizagem, e que daqui a pouco o resultado financeiro ele vai demorar um tempo maior do que muitas vezes a empresa está preparada para assumir aquele tempo, né? Então, é uma curva necessária, mas o mais importante é que se percorra esse caminho com experimentação, com aprendizado, e que esses aprendizados realmente consigam entregar valor no final do dia para o negócio, né? Então, é um caminho que muitas vezes o resultado financeiro não é imediato, mas necessário para se manter competitivo e relevante dentro do contexto de mundo que a gente vive hoje. Um prazo um pouquinho mais longo, né? Se a diretoria não dá um respaldo para isso, fica no meio do espaço, caminho. né? Não vai ter espaço. Fernanda está imersa no órgão nevrálgico da Arezzo de inovação, né? Já nessa era. Prazer, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou da Arezzo. Fico hoje no ZZ Hub, que é justamente um espaço que é para tangibilizar essa inovação corporativa, tanto com o ecossistema interno como com o ecossistema externo. E te ouvindo falar, Roberta, eu consigo tangibilizar todo esse processo na nossa história de maturidade de inovação. A Arezzo ela sempre foi uma empresa inovadora, tanto na parte de produção como na parte de transformação digital, que é justamente no momento que durante a pandemia que a gente foi extremamente reconhecidos em mercados pela digitalização da companhia, mas foi algo que não surgiu do nada, foi um movimento que a gente fez de portas fechadas, sem ninguém observando, para justamente ter espaço para criar, para inovar e para conseguir mostrar para a companhia o retorno sobre aquele risco e conseguir expandir ações de inovação como um todo dentro da companhia, em que a gente conseguisse trazer a cultura de inovação para diversas áreas. Quando a gente conseguiu justamente comprovar a inovação através da digitalização, do varejo, do nosso e-commerce, da omnicanalidade, a gente conseguiu comprovar esse valor para a alta diretoria e, ao mesmo tempo, abrir espaço para diversas pautas que até então a gente não conseguia trazer para aquele momento. Hoje o Hub foi justamente essa materialização disso, e hoje a gente tem projetos, tanto para o ecossistema interno, como o Hackathon, que hoje a gente tem 200 colaboradores participando todos os anos, como com o ecossistema externo, com universidades, com startups e com conexões com o mercado mesmo. Então, eu enxergo tudo isso que tu falou sobre o ambiente interno e o ambiente externo, só que se a gente começasse a inovação através da inovação aberta, através na conexão com o ecossistema, talvez a gente não ia conseguir colher esses mesmos resultados. Eu acho que tudo são os degraizinhos que a gente vai plantando até a gente conseguir essa maturidade de inovação em todos os níveis da companhia para a gente conseguir aproveitar, né? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Enquanto eu falo aqui, mas sobre qual é o erro, qual é o tropeço que foi dado dentro de um processo de inovação que vocês participaram e que foi um aprendizado. Vocês vão pensando aí enquanto eu conto aqui. Em janeiro eu estava participando da NRF, que é uma feira de varejo que acontece em Nova York há 112 anos. E a palestra, eu assisti praticamente todas as grandes palestras, tá? E a palestra que o pessoal levantou e aplaudiu de pé, ela era da Carla Harris, que é uma executiva do Morgan Stanley, e ela falava sobre liderança. Por quê? Porque eles estavam naquele momento, agora seguem um pouco, mas não tanto, mas naquele momento eles estavam com a dificuldade nos Estados Unidos de reter profissionais nas empresas. Esse era um dilema do momento do setor corporativo norte-americano, e a palestra dela era sobre isso. E daí, no decorrer, ela foi falando sobre, né, como reter talentos e como estimulá-los e como fazer com que eles inovassem, né? Porque isso é importantíssimo para a empresa. E daí ela falou a frase que fez o pessoal levantar e disse assim, olha, para tu reter um talento, uma das coisas básicas que tu tem que ensinar para ele é como ele tem que errar. Como errar. Como lidar com o erro, como aceitar que o erro vai acontecer, como aprender com esse erro. Não vai buscar o erro, né? Ninguém busca o erro, mas entender que ele acontece e não deixar que isso, né, enfim, sepulte alguma coisa, sepulte uma aposta, sepulte uma ousadia de uma equipe.
né? Então, o pessoal se sentiu muito representado quando ela falou isso, tá? E eu senti isso na plateia. E vocês têm exemplos, assim, dentro disso que a Carla Harris falou para nos contar? Vários, né? A gente erra todos os dias. Eu acho que é o que a gente mais faz, e acho que é justamente a gente aceita os erros e segue tentando, a gente não fica com medo deles, né? Mas eu, como agente de mudança, sendo que ainda temos uma área de inovação, a inovação ela não está fluída em toda a companhia, ainda sou um agente de mudança, eu acho que o meu principal erro é cultura de super-herói. É achar que eu vou ser sozinha, vou conseguir resolver todos os problemas e vou conseguir inovar dentro da companhia. Vou me conectar com a startup traz algo super legal, eu acredito no projeto, mas eu não tenho padrinhos para esse projeto dentro da companhia. E eu preciso fazer com que todo mundo esteja totalmente alinhado, comprado com os objetivos de um projeto, de uma inovação, e acreditar que todo mundo está fazendo junto. Senão a inovação não acontece. Porque eu sou só uma pessoa ali que está conduzindo o projeto, que está conduzindo inovação e fazendo conexão. É a companhia, é a Arezo, é a startup, é a universidade, são os colaboradores que estão ali no dia a dia sofrendo daquela dor, que precisam fazer acontecer. E às vezes, eu saí do papel de execução e assumi o papel de gestão de portfólio de inovação e de conexão, gestão de conexão, foi um grande aprendizado para mim esse ano. Como que tu faz? Como é que tu atua como agente de mudança na empresa? Alinhando e alinhando. Engajando. Tá, se eu trabalho contigo na tua empresa e tu diz, agora eu vou na Giane. Vou na Giane. Como é que tu vai conduzir comigo a minha mudança? Primeiro, eu preciso entender o teu nível de maturidade, de inovação, porque, às vezes, o teu nível de dor, quanto à inovação e oportunidade, é totalmente diferente do Roberto. Pode ser que o Roberto ele é parte da indústria e ele já está com uma visão de indústria 4.0. Ele já quer colocar RFID em todos os sapatos e saber onde que está o pé de cada uma das nossas clientes. E pode ser que tu é de uma área do financeiro e tu ainda não tem um sistema para lançar automaticamente teus boletos. E tu tem que lançar isso num formato de Excel. A tua necessidade de inovação ela é tão importante como a do Roberto, e eu preciso entender qual o teu nível de maturidade para saber como eu tenho que conversar contigo. Não adianta eu chegar em ti e te trazer uma startup, uma solução de alguma universidade que está trazendo de pesquisa e te dizer que essa é a solução que vai mudar a tua vida, sendo que tu não tem o básico. Então, eu preciso entender a tua necessidade, trazer o básico, gerar confiança sobre inovação contigo, senão tu vai achar que eu sou uma lunática, né? E às vezes acontece, gente, às vezes eu sou lunática, para daí gerar essa confiança e a gente conseguir criar um trabalho contínuo de inovação. E conversando comigo que tu vai fazer isso? Conversando contigo. E não é numa primeira conversa. Entendi. Anos. Não, mas eu sou facinha. Já conversei contigo um pouco antes. Mas posso contribuir por aqui, favor. que eu acho que é bem interessante que tu colocou mesmo, porque, na verdade, acho que o maior erro é a gente já rotular, né, qual é o grau, né, a expectativa no tipo de projeto, porque inovar é isso, é desde uma complexidade até o ponto mais simples, em comum, da equipe, enfim, e das pessoas que estão envolvidas. E eu acredito muito que até o sucesso e a inovação vai, né, desde o processo do início dela, te permitindo um projeto, até tu envolver as pessoas, e sim, de todos os níveis da empresa, olhando para esse ambiente, a sustentabilidade. Por exemplo, no nosso caso prático, nós temos um case de orgulho mundial, pode-se dizer, que é transformar o lixo em luxo, não é? Nas fábricas. Ressignificamos, então, esse processo, por exemplo, envolveu desde a pessoa, né, que vai operar, de como guardar aquelas aparas do lixo, um exemplo, até entregar para quem vai fazer, informatizar o tipo, e até chegar no equipamento que vai processar aquele tudo, né, aquele lixo, para sair, né, para vir um odor, um cheiro agradável, um exemplo, e transformar
num expositor que vai estar hoje, né, enfeitando uma loja em Dubai. Então, olha a viagem, a lunática, né, que a gente fez aqui, mas foi possível porque todas as pessoas envolvidas, né, fizeram do projeto. Primeira, né, vem aquela perplexidade, mas como o lixo virá um novo produto que vai ter um design, que vai ter um desejo tão provocativo, parece meio surreal, mas aí a inovação, que é tu pensar diferente, tu desrotular, desmistificar tudo, provocar, e aí chega num resultado que surpreende, porque acho que inovar tem esse aspecto, porque quando a gente vê, uau, isso aqui nós, a equipe, fizemos a ideia de um, né? E eu acho que esses conceitos, eles estão muito presentes de ter, né, uma nova liberdade, eu acho que tanto de pensamento, tanto do ambiente, tanto da conectividade, se é interno, se é externo, né? E, Maribel, tu lembra de algum momento em que alguma coisa deu errado? Que vocês tiveram que recalcular a rota? Olha, até esse exemplo bem deu errado, se tu vai pensar, é um projeto, por exemplo, de milhões, para não dizer que, né, ao longo de bilhões. E ele, no início, por exemplo, deu errado, porque a formulação pensada, e até eu estou vendo umas carinhas aí do pessoal do TI, de que participa, a formulação pensada para o produto deu tudo errado. O que né, a administração pensando de forma prática, vamos parar com isso aí, que isso aqui não vai dar certo, né, já se investiu. Então, a formulação do primeiro produto deu errado, mas não, aí juntou, não, mas isso aqui vai dar. E foi feito um ecomodelador, daí o ecomodelador não deu, ele quebrou, ele foi, não tem consistência. Mas aí não, mas vai ter, a pessoa que vai pensar, e essa formulação vai ficar um material rígido, perfeito, e que vai dar, inclusive, uma moldagem nova para o sapato. E deu certo. Tem que ter uns teimosos na equipe. Tem que, por isso que eu os teimosos, e que a gente se desafiar, que daqui a pouco, né, não deu o primeiro produto, depois saíram outros, e hoje é fantástico. Hoje é um novo conceito né, que passamos para uma indústria mundial, né, e que hoje pode-se dizer se criou um valor onde que os nossos produtos são, por exemplo, comprados numa determinada região, Oriente Médio. O fato de ter esse selo, de ter essa composição, o nosso produto é valorizado 2 vezes mais, digamos assim, porque ele é categorizado. Uma ideia que foi categorizado, né, como, Maribel? Categorizado em nível de produto, porque ele tem um selo que ele é totalmente, ele é sustentável, ele vem de toda uma, né, conectividade, de toda uma inovação, uma criatividade. E aí nós temos clientes, por exemplo, que só aceitam, né, produtos que tenham uma origem, né, totalmente sustentável. Enfim, aqui a gente entraria origem animal não é bem o tema, mas o que eu gostaria assim de exemplificar, que sim, que muitas vezes tem uma complexidade, né, mas tem, né, uma ordem, né, eu acredito assim, uma arquitetura mental que o próprio inovador, a criatividade tem que trazer, que é buscar e acreditar, sim, ter os teimosos, e, né, eu acho que ter a empresa que permite também, e que é isso, são criar, inovar, é te desafiar, é te jogar para o invisível, mas para o objetivo real. E, Roberto, como é que vocês fazem para conscientizar os clientes de que pode errar e que eles não devem desistir? Legal. Uma coisa que a gente entende é uma premissa muito necessária nesses movimentos de mudança também, é a necessidade de mudar o nosso modelo mental, né? Nós temos um modelo mental em que errar é ruim, é uma coisa negativa, é depreciativo. E daí o que acontece? E isso é histórico. Se a gente for ver a forma como os negócios são estruturados, na sua grande maioria eles são estruturados para as pessoas fazerem o certo. Quando se estabelece uma meta, um objetivo específico, aquelas pessoas, elas tendem cada vez mais a seguir aquela meta, minimizando ao máximo possível diminuir a chance de erro, diminuir riscos. Nesse aspecto, eu acho super bacana até, existe um livro
do Reid Hoffman, que é o fundador do Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras. Alguém aqui já leu esse livro? Cara, quem já leu aqui muito provavelmente vai entender o que eu vou falar. Eles têm diversos conceitos assim que são absolutamente heterodoxos, que na grande maioria talvez não fosse nem ser aplicável ou factível numa realidade do Brasil. Mas um deles que eu acho fantástico, que para mim mostra o quanto o negócio é orientado à inovação, é orientado ao risco, é o fato de que eles se preocupam em pagar os melhores salários para os melhores profissionais, naquilo que eles chamam de alta densidade de talentos. Então, eles procuram ter realmente os melhores profissionais das diferentes áreas de atuação do negócio. E eles não atrelam nenhum bônus a uma meta específica. Por quê? Justamente pelo fato de que, se você é atrelado a uma meta específica, tu vai percorrer ela e não vai percorrer caminhos diferentes que pode gerar um novo. Então, onde é que eu quero chegar dizendo isso? A inovação, para ela acontecer, e se ela é cada vez mais necessária dentro do negócio, ela precisa necessariamente passar pelo erro. Inovação e erro estão umbilicalmente conectados. Mas não é o erro pelo erro, e sim o erro pelo aprendizado. Então, estabelecer processos, estabelecer fluxos, entender o caminho a se percorrer e os outputs de todos os aprendizados. Tu ter um mural de aprendizado a partir dos erros que você cometeu é uma coisa absolutamente fantástica, aquilo que a gente chama de repositório de conhecimento, em que todo o conhecimento que as pessoas trazem para o negócio precisa necessariamente ficar dentro da empresa e não ser levado pelas pessoas quando elas saem do negócio. Um exemplo de ressignificação de erro que eu acho fantástico é a maneira como os post-its surgiram. Esse é um caso que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas o post-it, ele é uma consequência de um erro que a 3M cometeu em algum momento, e foi um erro que não foi esquecido. Estava lá no repositório conhecimento da equipe, que é o quê? Eles desenvolveram uma cola que não colava. Simples assim. E lá pelas tantas, alguém juntou aquela lembrança daquele erro da cola que não colava, de uma necessidade que lá pelas tantas começou a se identificar dentro do mercado, e opa, para aí, pode ter um novo produto aqui. E o post-it, ele veio justamente daquela ressignificação. Então, a gente precisa desmistificar essa questão de que o erro é ruim. E o Google tem até um dia específico que eles celebram os grandes erros que aconteceram na empresa ao longo dos 12 meses anteriores. Justamente por uma questão cultural, de não uma louvação ao erro, porque isso não é, ninguém quer errar, né, como você acabou de falar, Jane, mas sim por uma compreensão de que o erro é necessário no caminho que leva à inovação. Se a gente parte da premissa, e eu não tenho nenhuma pretensão aqui de trazer uma definição correta de inovação, porque se tem uma coisa que não existe definição correta é sobre inovação. Tem gente que tem diferentes tipos de conceito com relação a isso. Eu gosto muito de um conceito que diz que inovação é tudo aquilo, toda aquela solução nova que você traz para problemas antigos, ou qualquer tipo de solução para um problema novo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente necessariamente vai percorrer um caminho de erros e acertos, mas olhar para o aprendizado, que é isso que vai nos ajudar a linkar os pontos, a entender aquele mural de aprendizados, para daqui a um pouco trazer uma solução, seja para processo interno, seja para um produto externo, seja numa forma de se relacionar com o cliente, das mais diferentes formas de inovação que é possível se ter dentro de qualquer negócio. Então, faz E aí tu fala parte tudo isso e do o teu processo. cliente aceita que ele vai errar. É difícil por essa necessidade da mudança do modelo mental, né? A gente precisa, tanto que, dependendo do nível de maturidade do cliente, tu precisa necessariamente começar por um processo de sensibilização, né? A sensibilização é necessária, e daí tu precisa trazer dados e fatos para sensibilizá-lo também. Movimentos de mercado reais, casos reais que ajudaram nesse processo. Quando já se tem um nível de maturidade maior, vamos desenhar os processos para minimizar. Ô Maribel, quando a gente conversar com o Roberto e com a Fernanda, eles vão estar avaliando nossa maturidade, tá? Ah, é? Só para saber. Eu estou sentindo isso aqui, já tu está sentindo também. Percebi. Mas bom, pessoal, está aberto para pergunta já, tá? O pessoal vai projetar aqui para mim no telão e eu vou passar para os painelistas, lá no Instagram do Inova Sapiranga. Mas deixa eu aproveitar um gancho, Roberto, que tu falou de inovar a partir dos problemas. Eu acho que quando tu tem um problema, isso acaba exigindo mais da empresa uma reação que pode ser por meio de uma inovação. Mas a inovação, às vezes, é para melhorar uma coisa que já está boa, né?
Eu acho que como é que vocês fazem para identificar isso? Tá bacana, tá beleza, pode ser assim, sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim porque tá tudo bem. Mas pode ficar melhor, né? E aí, como é que vocês identificam o gatilho para fazer isso? Essa questão do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Tem um amigo nosso que fala da síndrome de Gabriela, que é um pouco isso, assim, de, cara, o que me trouxe até aqui muito provavelmente é o que vai me levar adiante. É talvez uma das maiores encruzilhadas e um dos grandes erros que hoje em dia qualquer empresa pode cometer. Por quê? Projetar o futuro a partir de métricas do passado é muito arriscado. Porque o passado, até pouco tempo atrás, ele tinha uma relativa previsibilidade que justificava essa projeção olhando para trás. Hoje em dia, cada vez mais, é absolutamente indispensável tu entender muito o contexto externo para fazer os ajustes a partir desse contexto externo. Então, aquelas crenças, muitas vezes, limitantes de que o que a gente está fazendo está sendo bem feito e está tudo bem, acaba nos colocando, não só num nível até de... Arrogância eu acho que é uma palavra forte, mas muitas vezes de achar que está tudo bem e ficar numa zona de conforto que hoje em dia está errado. Se você está nessa zona de conforto hoje, você muito provavelmente pode ser disruptado por alguém, por algum agente externo, por algum movimento que você daqui a um pouco pode nem sequer estar percebendo. Porque se tu tá... Por que eu estou falando isso? Quando você faz esse movimento, você está olhando muito mais para dentro do que para fora. E os nossos movimentos estratégicos cada vez mais devem acontecer a partir de comportamentos de mercado do que dessas inferências que nos trouxeram até aqui. Enquanto a grande maioria dos players de qualquer segmento, ou aqueles que já são ou possivelmente serão protagonistas num futuro próximo, estão olhando para isso, a gente acaba tendo, na maioria das vezes, a gente está olhando só para dentro do negócio, uma visão míope, não só da gente, mas do segmento e do mundo lá fora. Esse ceticismo que muitas vezes, muitas empresas, principalmente empresas mais tradicionais, acabam carregando, de que não vou ser atingido, de que daqui a um pouco vai demorar mais para chegar até mim, é justamente o risco que se corre de em algum movimento se tornar irrelevante ou menos relevante do que é. E daí a importância, e a inovação aberta nos ajuda muito na perspectiva de olhar para fora, de baixar a guarda e se conectar a esse ecossistema, para entender a partir das necessidades do meu usuário, do meu cliente, e muito mais a partir disso, que das nossas inferências, fazer os ajustes necessários no nosso produto, que pode ser muito bom, mas que sempre tem espaço para melhora. Respondi a tua pergunta? Fernando também queria responder, né? Achei que ele super respondeu. Mas, complementando, acho que essa parte de comunicação ela fica mais clara nesse ponto também. A gente traz isso olhando para o mercado, olhando para a pesquisa, mas fazendo muito bem com o mercado também, escutando outras empresas, escutando consultoria. Eu escuto, estou toda semana em loja, escutando nossas vendedoras, para entender da realidade delas, o que elas sempre elogiam, mas sempre trazem oportunidades do que elas viram na loja vizinha, no outro varejista, e a gente sabe que a gente faz bem, mas a gente pode fazer muito melhor. Acho que a palavra-chave é sempre humildade. Tu falou para não usar arrogância, mas eu uso a palavra humildade, então, em contraponto, porque a gente nós nunca vamos estar prontos para o dia de amanhã. A gente sempre vai estar no primeiro dia de aprendizado, e ter a humildade de aprender todos os dias faz todo sentido para a nossa constante evolução sobre a inovação. Maribel, quantos funcionários hoje está a Beira Rio? 14 mil? Sim, hoje que estão entre terceirizados 25 mil pessoas, digamos, ligadas. Terceirizados, 25 mil, né? Isso. Uhum. Como é que espalha a sementinha da inovação para tanta gente, inclusive para os terceirizados, que, querendo ou não, estão ligados à atividade econômica da empresa, né? Sim. Eu acredito que é exatamente isso. Eu acho que essa humildade, porque acho que a inovação leva a escutar, a tu estar atento a ver o outro, ver o ambiente, né? Ver, então, de envolver, acho que envolver todos que estão ligados, né? Que fazem parte, enfim, do projeto, do trabalho, e nós acreditamos muito, né, que é através dessa inovação, desse olhar para o outro, oportunizar, que é algo que, por exemplo, na empresa,
nós temos um projeto interno, né, que até é conquistando a perfeição dia a dia, que a Fernanda falou dia a dia na fronteira da perfeição, que é fazer com que todo colaborador, todas as pessoas, inclusive os nossos terceirizados e até inclusive os fornecedores, estejam engajados e que isso se transforme, né, num projeto comum a todos. Inclusive, podemos dizer assim que isso transforma, trazendo de forma até já o resultado disso. Agora, há pouco tempo, toda a nossa cadeia calçadista recebeu a titulação do selo Origem, que foi uma das inovações, né, de certificação no mundo. E foi essa conectividade, essa abertura, né, de inovação aberta que se deu, onde se envolveu todo mundo, né, das fábricas, os fornecedores, né, e a própria entidade, a Bicalçados. Então, olha como se pensou de dentro, né, do processo, né, e se chegou, digamos, se espalhou para para uma entidade, para uma certificação, só que isso foi possível porque exatamente todo mundo segue um processo, né, de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de práticas, né, todas elas adotadas, né, em prol de crianças, de mulheres, da sociedade, enfim, aí é um conjunto, né, de regras que são adotadas para se ter essa certificação, mas que, né, envolve e que realmente parece tão difícil, mas que quando a sociedade também enxerga que a inovação traz exatamente todo esse ganho, traz, eu acho que uma realização, né, de todo um contexto, seja que vai ficar no aqui e agora, seja de preservação de um planeta todo, né, das consequências que vai ter um projeto, enfim, tudo o que uma inovação gera, eu acredito que, mais ainda, o ambiente é propício a isso, se propaga, e as pessoas hoje querem isso, né? Por isso que acho que a gente é apaixonado assim, em trabalhar e oportunizar, né, eu acredito que é uma das coisas, nossas pessoas, né? Tu gera o sentimento de dono em todos os colaboradores, né? Quando eles fazem parte de todo o processo de criação junto contigo. Não é algo que surgiu de ti, surgiu do Roberto. É algo que surgiu de todo mundo que participou do processo. Isso, eu acho que é uma coisa tão coletiva, Cada Giane, um vai dando uma que cada um contribuiçãozinha. vai, exatamente, cada um contribui, e que aí são práticas que, né, contribuem para o bem-estar, para toda uma sociedade, e deixam coisas tão profundas e significativas, que é uma certificação de um órgão que vai realmente, que todos estão engajados em contribuir para a preservação do nosso planeta. Acho que é bem... Quero fazer uma provocação para vocês. Eu já estava mediando um painel, e um dos painelistas era o empresário Ricardo Von Tobel. E aí ele começou assim, o painel logo, ele disse, eu só quero dar uma opinião. Ele disse que eu acho que, às vezes, a gente chama de inovação o que eu considero que é a criatividade. Criatividade é uma coisa e inovação é outra. Criatividade no dia a dia, para coisas pequenas, mudanças pequenas. E que inovação, né, ele sinalizou que são mudanças muito maiores, assim. E que daí ele disse, não se inova todo dia. Ele disse, a gente não consegue fazer na empresa inovação todo dia. Criatividade a gente consegue fazer e aplicar com muito mais frequência. Vocês veem essa diferença também entre criatividade e inovação? A criatividade, ela leva à inovação. A inovação pode ser de alguma forma dentro... Eu falei há pouco tempo, eu fiz esse disclaimer, eu acho que era importante também, de que não existe um conceito fechado para a inovação. Tem gente que entende também que inovação precisa necessariamente ter algum tipo de retorno financeiro, retorno econômico. Ele traz um conceito de que precisa necessariamente ser uma coisa maior e que daqui a um pouco pequenas inovações não teria o nome de inovação e sim de criatividade. Mas, sem dúvida nenhuma, são duas palavras que caminham necessariamente juntos também, né? Na perspectiva de que aquelas mentes criativas, que são, no final do dia, mentes questionadoras, que são mentes que gostam de desafiar o status quo, são mentes que querem fazer coisas diferentes ou não aceitam a primeira resposta, nem a segunda resposta, muitas vezes vão em busca de uma terceira, quarta, quinta resposta.
E isso conecta super com a provocação inicial de como disseminar a cultura de inovação dentro de um negócio. E daí eu queria só fazer esse gancho dessa última pergunta com a pergunta anterior, que é: busquem os inquietos dentro do seu negócio. Busquem esses questionadores, esses provocadores. Aqueles que vão ser, no fim do dia, os agentes de mudança. O porquê, né? Que nunca aceita a resposta. Que não aceita E a primeira sempre resposta. crítico. Às vezes ele não tem a solução, mas ele está acostumado a ser crítico em tudo que trazem para ele. São as melhores pessoas para a gente formar em inovação. E dar voz a isso. Estou achando que eu tenho que trabalhar contigo. Tu tem que trabalhar comigo, Fernando. Eu estou madura. E identificar. Depois eu passo o feedback. Mas, assim, identificar esses grandes agentes de transformação é uma coisa super importante. Super importante, porque eles são as pessoas que vão plantar a sementinha nos diferentes cantos da empresa. Então, empoderar essa galera, entender que eles têm voz e que as vozes deles são ouvidas, principalmente pela autogestão, é uma coisa absolutamente importante dentro do processo de mudança de cultura, que deve acontecer muito mais do que de forma intensa, de forma consistente. Tem muito disso também. Sim. Porque eu acho que Dar essa segurança no ambiente de trabalho é importante, né? É importante para o cara que critica, para o crítico, né? Continuar criticando. Para o cara que fica inquieto, para o teimoso, né? Precisa ter essa segurança, né? Para a pessoa externar essas coisas e não ir lá só executar o trabalho e bater o ponto, né? E até porque tu cria a criação, vem da crítica, vem da interação, vem da inovação. Eu acho que elas andam juntas, né? Eu acredito muito nisso. Ó, Fernanda, tem pergunta para ti, do Denner Esperafico. Parabéns aos painelistas. Dentro das ações da Arezzo, uma delas, ao longo do ano, foi um hackathon. Sobre esse tipo de iniciativa, como elas contribuem para a inovação corporativa, os benefícios? Acho que colocaram essa pergunta justamente pela tua provocação agora, né, Roberto? Bom, mas o hackathon para a gente... Tem alguém... Todos aqui... Quem sabe o que é hackathon, para começar? Bastante gente, mas eu vou explicar. Acho que faz sentido. Hackathon são maratonas que a gente... hoje a gente faz dentro da Arezzo, mas a gente já fez em parceria com a Fevale também, que é um grande parceiro nosso. Mas são maratonas em períodos específicos, onde que a gente traz times multidisciplinares, e a gente monta os times no próprio evento, para resolver soluções, dores e oportunidades que a gente tem dentro do negócio. Então, a gente fica 5 dias com o time imerso, ninguém mais está trabalhando, está todo mundo participando, aprendendo metodologia de inovação, aprendendo metodologia de experimentação e tendo 2 dias, 3 dias para trazer uma ideia, validar a ideia e apresentar isso para o nosso comitê de diretores. Tá? Claro que isso gera engajamento quanto à inovação e quanto às metodologias de inovação, mas também serve muito para a gente identificar talentos entre times multidisciplinares, fatores de liderança, fatores de criatividade, quem são os curiosos, que vão atrás de pesquisas, vão até a loja nesse período e não aceitam a primeira ideia, a primeira resposta que eles formam. Então, nesse momento, a gente consegue, inclusive, validar perfis dentro da companhia que possam estar aptos a não necessariamente estar no time de inovação, mas serem os agentes dentro das suas próprias áreas. E vocês fazem, tu disse multidisciplinares, são pessoas da Arezzo? A gente já fez evento com universidades, estudantes dentro Aí da Fevale. nas mistura, equipes? ninguém se conhece. Ninguém se E conhece. daí tem designers, tem desenvolvimento, tem pessoas de E desenvolvimento, vocês tem pessoas de apresentam para dados, eles os problemas reais, dores reais da empresa dores reais. e provocam para que eles apresentem... Exato, e eles trazem essas soluções. Esse ano, inclusive, a gente teve 200 participantes colaboradores esse ano, onde que a gente teve 9 times executando o projeto, entre 50 participantes oficiais. Foram 9 ideias, 3 foram vencedoras. 2 dessas ideias serviram para a gente levar para o nosso roadmap de experimentação. A gente validou as ideias esse ano e já estão trazendo resultado financeiro ainda esse ano. Quais ideias? Uma delas ela é a frente de remarketing, que é um projeto baseado para o e-commerce de uma nova jornada para carrinhos abandonados.
e a outra é um projeto de análise de tendências, para a gente antecipar tendências através da visão dos consumidores. Interessante. Tem mais uma pergunta aqui, do Gustavo Piardi. Gostaria de perguntar para a Maribel e para a Fernanda qual é o papel do ecossistema local de inovação nos processos das respectivas empresas. Olha, eu acredito assim, para nós, ele é total, como eu disse, acho que o respeito, né, ao ecossistema é uma das prioridades, e a gente, inclusive, tem, falando, né, dos grupos de inovação, né, da empresa e para todos os níveis, aonde que o pessoal, né, os colaboradores e também convidados fazem toda uma prática, uma participação de sugestões e de análise, né, de como está funcionando, né, de como está a empresa inserida, né, diante desses temas. E aí, com isso, a gente faz essa análise e coloca, digamos assim, sempre dentro dos melhores padrões né, e até para atendendo essas sugestões, as inovações, as criatividades, né, que vêm desses grupos. Mas acredito também que talvez a pergunta do Gustavo também considere agentes externos, né, mas da comunidade, locais, assim, talvez instituições de ensino, outras empresas que vocês usem dentro do processo de inovação na Beira Rio. Sim, nesse sentido, sim, nós temos, inclusive, nós temos com a Fevale, agora nós temos com a Facate, temos com a Fundação Antônio Meneghetti, temos vários convênios, contatos, inclusive também a nossa empresa, onde tem os estágios, vêm os jovens e de diversas áreas que vêm e ficam na nossa empresa, e aí a gente, né, faz com que eles participem, né, de vários dos momentos, né, dos comitês que é trabalhado, um de inovação, outros de tecnologia, do meio ambiente. Então, nós temos a empresa, ela é dividida em vários momentos, onde nós temos temas específicos, e sim, né, está, inclusive, inserida, né, em convênios e estágios que a própria empresa oportuniza também. Fernanda, acho que tu tinha o próprio Hackathon é um exemplo, é uma iniciativa, né? O programa de aceleração com startups é uma outra iniciativa que a gente faz em parceria com o Sebrae. Hoje a gente tem 3 empresas sendo aceleradas dentro da Ares & Co, que estão dentro do ZZ Hub, e uma delas é a GrowDev, uma empresa aqui da nossa região, que é de Novo Hamburgo, e é uma escola de educação para desenvolvedores em tecnologia. Então, ela, inclusive, foi investida pela Arezo esse ano. A gente identificou muita sinergia, a gente identificou muito aprendizado em conjunto e acabamos fazendo investimento nela também. Quanto a universidades, a gente faz conexão com o PUC, com o Fevale também. E a gente tem hoje, além das startups incubadas, algumas outras que a gente está em projeto de experimentação, em projeto de piloto, e abrimos semana que vem o nosso próximo ciclo de programa de experimentação, no dia 13 de outubro. E Beira Rio e Arezo, tem alguma iniciativa de inovação aberta com concorrentes do setor? Com concorrente? Bom, nós temos, inclusive agora ia colocar também, nós temos a escola de inovação dentro da empresa. Então, a empresa, nós temos os colaboradores que participam, e aí nós temos também fornecedores, ou exatamente, né, pessoas indicadas, né, do setor, né, e que tenham em comum, que tenham, né, um modelo de negócio, ou, né, o negócio em comum, e nós fizemos essa abertura, né, e essa troca, e que participam desse engajamento e dessa escola, e muitas vezes também temos convidados, né, os professores são da própria empresa, mas muitos também, né, convidados de outras entidades, universidades, que vêm aplicar também o conteúdo dentro da nossa escola de inovação, que é na própria empresa, né? Isso é interessante, né? Porque isso para o setor corporativo é uma evolução. Sim, uma evolução. Inclusive nós temos aí essa escola de inovação elege os melhores trabalhos, como também tu citou, e os melhores trabalhos e os planos, as práticas vencedoras, elas são inseridas no planejamento da empresa daquele ano, né? Temos vários exemplos assim, né, dessa
dessa premiação e dessa oportunização, que acredito que também que é, né, de inovação, de criatividade, de formação de novos talentos, e dentre esses muitos, né, ficam na empresa e ocupam cargos, né, também de liderança, né? Inclusive os que eram dos concorrentes. Sim, até o que era do concorrente. Tem um exemplo de por exemplo, que ele veio, né, num processo de inovação, ele hoje ocupa, né, a posição, né, ele cuida do nosso escritório lá em Dubai, por exemplo, que nós abrimos agora, né, ele veio, né, da concorrência, ficou na nossa escola e hoje ele atua lá, né, como nosso agente lá. Quando é que vocês abriram o escritório? Agora, praticamente está pronto, né? E nós vamos inaugurar agora mês que vem. Né? Ô, Dani, cadê a Dani? Dani? É pauta, Dani? É pauta, hein, Dani? Ó. Sim. Aqui, ó. Podemos fazer já, é uma divulgação e muito importante. Isso sim é exatamente, né, dessa formação e até bem interessante, porque, né, isso é exatamente a inovação, é se dispor, conhecer essa cultura lá de um país, ficar, né, fazer o treinamento, e aí desde os tipos de produto, da legislação, enfim, várias coisas que muitas vezes a gente pensa também, o projeto não é uma coisa distante, o projeto também é se preparar para aquele objetivo, né, para aquele resultado que é daquele momento, né? E, Roberto, tu tem assim, nos teus clientes, tu vê isso, desse ambiente colaborativo entre concorrentes para a inovação aberta? Super. Existe um movimento muito forte, capitaneado por algumas das principais empresas da Serra, que é o Instituto Hélice, que redundou no Instituto Hélice, que é um movimento articulado das grandes empresas, muitas das quais concorrentes em alguns setores ou alguns aspectos, assim, tem uma transversalidade de identidade de clientes, e que é um movimento que tem por objetivo justamente subir a régua de todo mundo, né? Para você inovar, a questão da colaboração ela é indispensável também. Então, até esse conceito da competição, que é a competição com cooperação, é uma coisa que está muito em voga e que faz mais sentido, porque, normalmente, quando você faz isso, você eleva a régua de todo mundo. E elevando a régua, isso é bom para o teu cliente, isso é bom para a entrega de valor para o teu cliente, isso é bom para o setor como um todo. Então, a questão de colaboração, de troca, de guarda baixa para isso, é absolutamente necessário, cada vez mais. Bom, pessoal, já me fizeram um sinal ali que o nosso papo terminou. Eu aqui só fiquei com 2 perguntas pendentes. Muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pelas perguntas que vocês enviaram, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações, muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada pelo convite, pelo Sapiranga Summit, e uma boa noite. Valeu. Falávamos isso, Giane, aqui na coxia, e teríamos que, para esse time aqui, desse painel, teríamos que deixar umas 3 horas, né? Muito, muito bacana, maravilhoso, como todos os demais. Isso aí um destaque muito especial. Obrigado, Fernanda, Roberto, Maribel e Giane. Muito, muito bacana. Painel Inovação Aberta como estratégia competitiva aqui no Sapiranga Summit, o maior evento de inovação e empreendedorismo do Vale dos Sinos, um dos maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil. Realização da Prefeitura de Sapiranga, Inova Sapiranga, F2 Conexões, Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Já já passamos ao último painel de hoje, nesse segundo dia, lembrando que amanhã vai ter muito mais também. Ao som do Quarteto Voo Livre.